acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a exposição do bem-estar mental que nos permite lidar adequadamente com o stress, que nos permite estudar e trabalhar bem, como também a capacidade de dar uma contribuição para a sociedade. Sendo este termo muito recente, onde cada fonte tem uma data de origem diferente, digamos que começou nos meados do século XIX, com o movimento Higiene Mental, criado por Dorothea Dix. Dix era uma professora que se dedicava a ajudar pessoas com transtornos mentais. Ela conseguiu um apoio do governo para criar cerca de 30 hospitais psiquiátricos. O que era excelente, porque antes deste movimento, estas tais pessoas seriam abandonadas ou desprezadas pela sociedade, acabando por ter condições de vida terríveis e estando em situações desumanas. Apesar desta iniciativa e deste esforço de Dix, os hospitais encontravam-se com falta de trabalhadores e falta de recursos, e para além disso também foram acusados de violar os direitos humanos. Portanto, não foi desta que houve um reconhecimento da saúde mental. Conseguimos ver com este tema que as pessoas não estavam familiarizadas com este conceito, chegando até ao ponto de serem ignorantes. Uma vez que no passado, saúde consistia só no bem-estar físico. Esta era a triste realidade do passado. Logo a seguir ao 25 de Abril, houve a mudança da relação entre os homens e as mulheres, com a emancipação e a luta das mulheres pela igualdade. Isso foi uma verdadeira revolução a nível do relacionamento amoroso e sexual, que teve como consequência positiva haver muito mais equilíbrio na relação do casal e terminarmos com formas de exploração da mulher que eram muito frequentes antes do 25 de Abril e que, a pouco, a seguir ao 25 de Abril, foram sendo modificadas. Do ponto de vista do relacionamento dos casais, evidentemente que isso também teve uma consequência que foi menos positiva, que foi o aumento do número de divórcios, que se mantém muito elevado até hoje. Portanto, esta igualdade foi muito benéfica em termos da relação entre o homem e a mulher, mas teve como consequência uma instabilidade do elo conjugal, da ligação do casal. Isso teve consequências negativas, sobretudo em relação aos filhos, e, portanto, uma das coisas que é preciso modificar é justamente podermos fortalecer os laços das relações duradouras amorosas. Mais tarde, nos anos 90, a segunda grande revolução foi a internet. A internet modificou profundamente a relação das pessoas, umas com as outras, dos adultos, da relação dos pais com os filhos, do que se passa na escola e também no campo amoroso da relação entre as pessoas mais novas, como elas se começaram a relacionar e, portanto, o telemóvel tornou-se um objeto absolutamente essencial, no sentido positivo, porque facilita extraordinariamente a procura de conhecimento, a pesquisa, e no sentido também de podermos proporcionar uma rapidez de comunicação entre as pessoas. Teve consequência negativa, muitas vezes, a utilização abusiva e mesmo a dependência que muitos jovens têm em relação ao telemóvel e à internet. Atualmente, a saúde significa o completo bem-estar físico, psíquico, social e cultural, o que significa que a saúde mental é tão importante como o bem-estar físico. É bom haver este reconhecimento, uma vez que muitas pessoas estão a sofrer destes tais transtornos. Exemplificando com a pandemia, que teve um impacto significativo no bem-estar mental das pessoas. Cerca de 50% dos jovens começou a apresentar sintomas de depressão ou de ansiedade, o que significa que numa turma de 30 alunos, cerca de 15 deles apresentavam esses sintomas. Felizmente, no presente, já é comum agir e falar sobre este assunto, como, por exemplo, já é abordado nas escolas com muito mais frequência, que, por consequência, sensibiliza os alunos. No entanto, acho que ainda não é suficiente. Apesar de vários jovens preocuparem-se com a sua própria saúde mental, estes não são apoiados pelos seus familiares, nomeadamente a geração mais velha, uma vez que eles ainda acreditam que a saúde consiste meramente no bem-estar físico. Nestes últimos 50 anos, na democracia,
certamente que houve um aumento da positividade na opinião deste assunto, mas acho que ainda não é o suficiente e espero que nos próximos anos esta positividade continue a aumentar, investindo mais na pesquisa e no tratamento destas tais doenças. Neste momento, o que seria importante modificar seria justamente uma educação para a internet, desde muito cedo, desde os primeiros anos de vida, para que a internet seja, sobretudo, uma coisa muito útil, um instrumento de pesquisa e de relacionamento, e não forneça, muitas vezes, situações de dependência que acontecem hoje em dia. Do ponto de vista das famílias, eu acho que é fundamental trabalharmos a comunicação nas famílias e podermos, de uma forma diferente, comunicarmos com justiça, com delicadeza, com amabilidade, de modo a que as relações afetivas sejam mais estáveis. No campo da psiquiatria está uma mudança importante em curso. Depois da pandemia, chamou-se a atenção para o problema da saúde mental. A saúde mental, como se costuma dizer, tem sido sempre o parente pobre do Serviço Nacional de Saúde, teve sempre muito poucos recursos. Os hospitais psiquiátricos muitas vezes não têm recursos humanos nem instalações em condições de poderem tratar os seus doentes, mas o facto de ter havido muitos problemas de saúde mental a seguir à pandemia chamou a atenção para essa questão, sobretudo também nos jovens que tiveram muito tempo em casa, sem aulas, sem socializarem, e portanto está uma reforma em curso, que é uma reforma importante, que dá mais protagonismo à saúde mental no Serviço Nacional de Saúde e sobretudo a criação de equipas comunitárias de saúde mental. São equipas multidisciplinares de vários técnicos de saúde mental, tanto psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social, que vão junto às famílias, particularmente os doentes mais graves, os doentes com esquizofrenia, doença bipolar, que são as doenças mais graves e que necessitam de, além do acompanhamento em consulta, necessitam de um apoio no intervalo entre as consultas e, portanto, estamos agora a tentar o mais possível criar essas equipas comunitárias que vão ao encontro das famílias e das pessoas com perturbação mental.